Uma boa tarde a todos. É, Essa apresentação que eu vou fazer agora, ela tem como objetivo eu apresentar para vocês, né, nesse início de jornada, como nós vamos dar continuidade à nossa atividade nesse novo ano letivo, certo, de 2021, porque nós acabamos tendo que estender nosso ano letivo de 2020 para esse ano também, né? E agora nós vamos dar continuidade com o ano letivo de 2001, agora com um novo professor, que serei eu, certo? Teremos aí uma longa jornada com novos desafios, em que a gente vai tentar dar também uma nova abordagem às atividades e que isso vai exigir uma atenção especial não somente do professor, como também dos pais, certo? Dando continuidade aqui ao nosso slide, né, vamos falar sobre educação e do nosso ano letivo de 2021. Aqui eu deixo uma indagação que esse vídeo tem como foco tanto os pais como os alunos, tá bom? Eu deixo aqui como uma indagação, certo, aos alunos e também aos pais, né? Quais metas você vai traçar para que esse ano letivo seja muito produtivo, né? Ano passado foi um ano de bastante mudanças, em que os professores tiveram também que se adaptar, tentar se adaptar, né? Todos tivemos dificuldades, nós não recebemos uma formação adequada para trabalhar dessa maneira, né? Então todos tiveram dificuldade de como lidar, houve problemas com orientação também, né? Com orientação vindo da Secretaria de Educação, mas aos poucos nós fomos superando as dificuldades e tentando oferecer o melhor trabalho possível. Então, nesse sentido, né, os próprios pais também, a própria família acabou tendo problema em como lidar com esse novo formato. Então, fica como uma indagação e uma reflexão para que vocês pensem como a gente vai tentar fazer que esse ano seja mais produtivo, ok? Vou passar aqui o slide. Fazendo uma apresentação minha, deixa eu diminuir um pouquinho aqui só o meu rosto. Né? Fazendo uma apresentação minha, eu me chamo Renato, certo? Eu sou professor na Escola Roraima desde 2019, foi o ano que eu entrei na Escola Roraima. Já trabalhei no quarto ano, inclusive na mesma turma do quarto ano C, certo? A minha formação, eu sou pedagogo, formado pela Universidade do Estado do Amapá. Tenho uma especialização em gestão e orientação educacional pela Faculdade Uninter e estou finalizando um curso de especialização em em políticas educacionais pela Universidade Federal do Amapá. Ao longo dessa nossa nova jornada, dessa nossa caminhada, vocês vão frequentemente ver esse avatarzinho aqui, gente. Percebam ele bem aqui. Esse avatarzinho aqui representa a minha figura como uma forma de a gente tornar nossa atividade um pouquinho mais lúdica, para que a gente tente quebrar um pouquinho aquela rotina, né? E tornar nosso material um pouquinho mais divertido de se trabalhar, tá bom? Então, de vez em quando vocês vão ver aqui essa imagem aqui, que seria um avatarzinho meu, certo? A gente pode até batizar ele com outro nome, quem sabe, mas é uma coisa que a gente pode pensar depois, tá bom? Mas de antemão já apresento meu avatar a vocês. Passando o slide. Já entrando em relação às nossas atividades e como ela vai ser desenvolvida, aqui nesse slide a gente apresenta para vocês que como é que o ciclo de aprendizagem ele acontece, né? E como esse ciclo é fundamental para que o trabalho não seja prejudicado, né? A atividade ela vai começar com o professor, né? Com o professor fazendo seu planejamento, elaborando a sua atividade do dia, certo? E essa atividade é encaminhada aos alunos e os alunos vão dar o feedback através da plataforma integrada que é o Proesc. Em caso de problemas, essa atividade pode ser entregue via WhatsApp, mas não é o ideal, certo? Vamos, por favor, se adaptar ao uso do Proesc, né? Na minha turma do ano passado, já havia orientado bastante os pais dos meus alunos a aderirem ao programa,
Pois o programa ProESC, gente, ele não é uma novidade. A gente já está usando ele desde 2018, certo? 2018? Desculpa, desde 2019, certo? E esse programa, ele inicialmente estava sendo usado só pelos professores para que a gente registrasse nossa caderneta, registrasse a falta dos alunos, registrasse a presença, registrasse o conteúdo, registrasse toda a nossa rotina pedagógica, né? E o nosso próximo passo era fazer com que o ProESC fosse integrado a algumas atividades dos alunos, como por exemplo o dever de casa, o fato também dos pais poderem acessar para consultarem esses conteúdos, consultarem a frequência dos alunos, certo? E ele poderia ver isso de forma imediata. O aluno chegou na escola, o professor fez a chamada, já seria registrada no aplicativo a presença do aluno. Registrada a presença do aluno, o pai, o responsável, já poderia, no seu celular, no conforto da sua casa ou no seu ambiente de trabalho, já poderia pegar o celular e acessar e confirmar. Meu filho está na escola, acabou de receber presença pelo professor. Esse era o planejamento inicial. Ninguém esperava que fosse acontecer essa pandemia e tivemos que reaproveitar a ferramenta para que a gente pudesse trabalhar dessa forma integrada e à distância, né? Acabou sendo uma situação que veio a calhar porque nós temos hoje pelo menos uma ferramenta de registro de atividades em que todos podem acessar, baixar o conteúdo, baixar a atividade e também através dela entregar essas atividades e deixar registrado que o aluno esteve fazendo seus deveres, certo? Não dependendo exclusivamente de registro do professor. O próprio responsável, o próprio aluno pode estar ali entregando a atividade e registrando ela, certo? Então é fundamental que a gente mantenha esse ciclo ao longo do nosso dia, ao longo do nosso ano, mantendo essa rotina. E o feedback é fundamental que a gente tenha não só o feedback da entrega do dever, mas o feedback também do responsável em relação a afirmar que, olha, está legal, olha, precisa melhorar, olha, isso aqui não está legal, porque precisa acontecer isso. Aí a gente vai adequando nossas atividades a todas as situações que vão acontecendo. Ok, passando o slide. Ainda falando sobre esse processo cíclico que vai ser as nossas atividades, nossas atividades elas vão acontecer em algumas etapas, né? Primeiro, a gente vai sempre gravar para vocês um vídeo. E através desse vídeo, o aluno vai assistir, acompanhar a atividade e tentar resolvê-las. Nesse sentido, eu peço até que os pais deem uma maior liberdade às crianças para que elas assistam o vídeo e tentam resolver sozinhas, né? Se os pais puderem, outra pessoa puderem ajudar quando as crianças tiverem dificuldade, ótimo, perfeito, né? Mas no primeiro momento é importante que a criança tenha essa autonomia de ela sozinha tentar desenvolver seus deveres. A segunda etapa seria a criança fazer as atividades. E aqui nesse ponto eu chamo a atenção em que é fundamental que se estabeleça uma rotina, que se estabeleça um canto, uma mesa, um lugar que essa criança todo dia vai sentar e vai estudar. Assim como a criança todo dia vai para a escola e ela geralmente ela tem esse zelo de sentar naquela cadeira que no início do ano ela começou a sentar e ela quer sentar até o final do ano, ela também deve ter essa rotina na sua casa, porque isso vai impactar sim positivamente no desenvolvimento das suas atividades. Por mais até irrelevante que pareça ser, mas sim é algo extremamente importante para a gente conseguir desenvolver, ok? Outro ponto importante, como eu disse, é estabelecer esse horário certo, esse momento que a criança vai sentar e ela tem que fazer sua atividade, independente de distração, independente de jogar seu joguinho, independente de brincar com seus irmãos. É o seu horário de fazer atividade, ok? Terceira etapa, né? O momento de que você deve fazer a postagem da atividade, a entrega dessa atividade via Proesc, através da nossa plataforma, onde nós registramos atividades que vocês têm acesso e também vocês por ela entregam as atividades. Volto a destacar, façam a adesão ao aplicativo.
em breve, ainda essa semana, eu vou lançar um vídeo com as orientações sobre como usar o aplicativo. Nós já tivemos um ano de prática, certo? De como a gente está lidando com a pandemia e levando nossas atividades. E o básico é o uso do aplicativo, certo? E por fim, a quarta etapa, revisar a atividade. Por que revisar a atividade, gente? É na plataforma que a gente, é na plataforma onde vocês fazem a entrega da atividade, que também você vai ter um tópico lá que você vai ver o feedback do professor. O professor pode fazer algum comentário. Se não fez nenhum, é porque não precisou. Mas se tem alguma coisa que precisa melhorar, o professor vai colocar lá uma observação. Entenderam? Então acompanhe esse feedback também por lá. A gente tem que criar esse hábito de acompanhar nossas atividades, o que é pertinente à escola pelo aplicativo, tá bom? Deixa eu tentar organizar, gente, só isso aqui. Pra colocar bem aqui para não ficar na frente do tópico. Vamos lá. Aqui nós vamos ter os horários, né, de atendimento e contatos que nós vamos estabelecer com os pais e os alunos e também algumas regras básicas, né? Quais são os horários que nós vamos estar disponíveis para vocês? De segunda a sexta-feira, durante a manhã, das 8 às 11h30 e durante a tarde, das 14 às 17h30. Claro, nosso horário vai ser desenvolvido a partir da tarde. A tarde todinha eu vou estar disponível para vocês para tirar dúvidas, para passar atividade, para gravar os vídeos das nossas aulas. De manhã não é o nosso horário oficial, mas eu estarei disponível para estar respondendo qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Mas claro que isso pode ser impactado por alguma situação da rotina do meu dia a dia, porque eu também tenho rotina, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho comida para lavar, roupa para limpar, né? Tem nossos problemas, tem nossas contas, então a gente vai resolver nossa vida também, né? Então o horário da manhã pode ser afetado por esse problema, certo? Mas assim que eu estiver disponível, eu vou responder. Durante a noite, gente, eu não vou dar resposta, tá bom? Vocês podem mandar pergunta, tá bom? Em casos extremos eu posso sim estar respondendo, certo? Mas não é algo que eu quero que vocês acabem agregando a rotina, porque senão acaba se trocando o dia pela noite. Nossa atividade não é desenvolvida de noite, nossa atividade é desenvolvida de dia, porque senão vai ter responsável mandando mensagem de 11 horas, de meia-noite, de 1 hora da madrugada, e isso não é uma coisa muito interessante para a gente, né? Porque também a gente tem nosso horário de descanso, né? Nosso horário que a gente resolve nossas outras situações, né? E em relação a regras, esses aí são nossos horários, tá bom? E por fim, ali nas nossas regrinhas, né? É uma situação que acontecia muito no ano passado. Os pais atrasavam a devolutiva das atividades, por mais que resolvessem diariamente, mas a foto não era mandada, nem por WhatsApp, nem registrada no aplicativo. E aqui acontecia, depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses, era comum o pai mandar um monte de mensagem com um monte de atividade, todo desorganizado, porque quando você manda pelo WhatsApp, ele não organiza para você, sem data, sem aparecer no meio da página do livro, e para a gente fica quase que impossível a gente conseguir identificar e registrar. A gente também não tem uma memória de computador de olhar para a atividade, essa atividade que eu passei 3 semanas atrás no dia X, né, da disciplina X. Isso é impossível. Então, qual a nossa regra? As atividades para quem está conseguindo entregar e registrar pelo aplicativo, as atividades estarão abertas para entregar a qualquer dia, a qualquer momento, certo? Mas por WhatsApp, para quem está com dificuldade ou ocorrer algum problema no aplicativo, as atividades que eu passar durante a semana eu receberei no máximo até sábado da mesma semana. Quando for na outra semana, as atividades que eu passei durante aquela semana eu receberei somente no sábado daquela semana. Certo? Porque assim eu não perco o controle das atividades e consigo identificar qual foi aquela atividade
e qual foi aquela atividade, em qual dia eu passei, de qual disciplina. Passado esse prazo, eu não receberei mais atividades por WhatsApp. Todas as atividades serão entregues pelo responsável somente via aplicativo, certo? Outra regrinha básica, a gente não pode, em hipótese nenhuma, certo? Compartilhar através de print ou você copiar lá do grupo fotos, certo? Imagens de alunos do grupo para outros lugares. Você não pode fazer isso sem autorização tanto do professor da turma, que sou eu, como dos próprios pais. Porque a pessoa que printa ou compartilha a imagem de uma criança sem autorização do responsável para outros lugares, independente da finalidade, isso incorre em crime, tá bom? Então, não, hipótese nenhuma, façam isso. Agora aqui falamos daquilo que eu já tinha destacado para vocês, a importância da rotina. Evitar o sedentarismo. Quando passar atividade de educação física, gente, faça um registro. Ano passado eu tive pouco retorno das atividades de educação física. São atividades adaptadas para fazer em casa. Então, por favor, vamos tentar fazer. É só uma vez na semana. Como eu falei, aqui nesse segundo aqui de baixo, criar hábitos com as atividades. Importantíssimo você determinar horário, determinar o seu cantinho para você criar esse hábito de resolver atividades. A atividade não pode ser uma coisa penosa para a criança, é uma coisa da sua rotina, faz parte do seu cotidiano, ok? Organizar suas tarefas, porque a criança também pode ter suas tarefas dentro de casa, então você coloca um horário para que as coisas possam ser desenvolvidas, para que para que a atividade possa ser resolvida e as suas tarefas também possam ser desenvolvidas. E ali, por último, criar hábito de horário, certo? Que é basicamente você estabelecer aquele horário de resolver as atividades, tá bom? Próximo slide. Ó, uma coisa muito importante para que a gente possa desenvolver nossas atividades durante esse ano é que as crianças participem mais, interajam mais com o professor para desenvolver suas atividades. O que eu quero dizer com isso? Quando você manda aquela pergunta, professor, eu preciso que o senhor me explique a questão número 2 do livro de português. Não mandem responsável. Deixa a criança mandar esse áudio. Permita que ela interaja com a gente e a gente interaja diretamente com ela. A criança precisa, certo, ter esse momento em que ela está se sentindo à vontade em desenvolver seus trabalhos e ter essa responsabilidade, tá bom? E claro, à medida do possível você vai acompanhando isso, mas permita que ela faça essa interação. Ó, o segundo tópico aqui, ó, se comunicar, trocar ideias, mandar mensagens para os seus colegas da turma, fazer perguntas ao professor. A criança pode estar fazendo isso diretamente no grupo. Ó, ter foco nas atividades, utilizar uniforme em momentos online, vai ter momentos em que a gente vai fazer gravações de vídeo, né? Nesses momentos a gente recomenda que o aluno usa o seu uniforme como identificação. Eu sou aluno dessa escola. Então use o uniforme só para gravar aquele vídeo para compartilhar na turma, tá bom? E por último aqui, fazer a própria atividade. Ou seja, pai ou mãe, não pegue a caneta ou lápis da criança e escreva por ela. Deixe a criança fazer à medida do possível e ela desenvolva sua atividade, né? Sob o seu monitoramento sempre. Próximo slide. Participação dos pais ou responsáveis nas atividades. Esse aqui é muito importante, gente. Os pais, eles devem fazer esse acompanhamento da criança no momento da atividade, e isso é uma coisa que acaba sempre acontecendo porque a criança vai usar o aparelho notebook ou celular do pai ou da mãe, né? Tirar dúvidas
sempre que possível das crianças, né? Por que que é importante esse processo? Não é você ensinar para a criança, mas a criança está fazendo a leitura e ela não está conseguindo ler, você ajuda ela justamente com essa leitura, para que ela possa compreender, por exemplo, uma parte do texto, uma parte da pergunta e assim consiga desenvolver essa atividade. Outra coisa muito importante, gente, ter paciência. Ter paciência. Se você não ter paciência, a criança sentir de você esse estresse, esse momento de atividade passa a ser uma verdadeira tensão, uma verdadeira tortura para a criança, porque senão ela não fica à vontade para desenvolver a atividade. É um momento de punição praticamente, certo? Enviar as atividades na plataforma. Importantíssimo o apoio dos pais no registro dessas atividades pela plataforma, por favor. Tirar dúvidas. Ah, desculpe, falando aí sobre a plataforma, como eu disse, ainda essa semana eu estarei lançando um vídeo sobre como a gente manusear o aplicativo, tá bom? E como a gente vai fazer justamente esse registro de atividade e acompanhamento das atividades. Tirar dúvidas com o professor no horário, né, no horário adequado, durante a tarde, que é durante o horário que eu vou postar as atividades. Lembrando que os vídeos eu vou postar sempre durante entre 2 horas e 3 horas da tarde, tá bom? Aqui, manter o professor sempre atualizado dos números de celular, né? Caso haja alguma mudança antes, sempre manter o professor atualizado, certo? E em caso de doença, justificar sempre a ausência, né? Falta de entrega de atividade, para que a gente não fique com muitas atividades pendentes e não sabe o que está acontecendo, tá bom? É, aqui a gente vai falar sobre feedback, né? Como esse feedback é importantíssimo para o professor. Que feedback é esse? É não só a devolutiva, não é só a entrega das atividades, mas é também justamente os pais dizerem, olha professor, isso está dando certo. Ou falar, olha professor, isso não está dando, não tá muito legal, o vídeo está muito extenso, o vídeo está muito curto, precisa ser melhor explicado, entenderam? Dá um feedback que é devagar, a gente vai adequando. Claro que a gente vai adequando no limite das nossas possibilidades também, dos nossos recursos, e da nossa própria compreensão de como a gente vai trabalhar essa educação à distância. Como falei para vocês no início, é algo novo para a gente. Outro ponto importantíssimo, gente, as idas à escola. Pelo menos uma vez por mês, nós vamos ter uma pequena momento junto só para a gente fazer a entrega de material, né, ou recepção de materiais resolvidos, né? E é importantíssimo que vocês estejam presentes. Geralmente esses momentos vão ser momentos em que você pode mandar qualquer pessoa adulta só para receber esse material, porque é através desse material que nós vamos desenvolver nossas atividades. Isso foi um grande problema no ano passado, de responsável que a gente marcava um dia, não ia, marcava outro dia, não ia, marcava o terceiro dia, não ia. E depois ficava perguntando, como eu vou fazer? Aí eu fico perguntando para mim mesmo, como eu vou fazer com a criança? Né? Porque as atividades deviam ser pegas. Né? E como é que a gente vai desenvolver uma atividade se não for buscada? Então é complicado. Então vamos manter essa regularidade de pelo menos pedir para que qualquer pessoa adulta possa ir lá pegar esse material e a criança assim conseguir acompanhar as atividades. E como eu falei no início daquela regrinha, terminou final de semana, no sábado, último dia para receber atividade. E em caso de o responsável que não foi pegar material, também quando ele pegar e resolver, essa atividade será entregue somente pelo sistema, tá bom? Terceiro tópico aqui, segundo tópico aqui, gente. Nesse momento, os pais poderão entregar as atividades que tenham deixado de enviar na plataforma, como eu falei para vocês, né? Como eu falei também, momento em que a gente entrega as atividades a vocês. E aqui no final, né, não deixar de ir nesses encontros, né, porque justamente nosso momento de compromisso. Quando você pega o material, você está fechando o compromisso de que você vai, vai entregar para a criança o material que ela vai poder desenvolver suas atividades, certo? Então não se esqueçam de, por favor, manter a regularidade em pegar esses materiais. A avaliação. Como a gente vai fazer a avaliação das crianças, né? A avaliação das crianças
elas vão acontecer. Além do registro das atividades, ela vai acontecer através da participação delas, como eu falei, dessa interação que nós queremos que as crianças interajam, mandem as perguntas, falem no grupo, tá bom? Se expressem. Organização das atividades, entregando diariamente, escrever no caderno que o professor pediu para escrever regularmente, porque eu vou passar conteúdo para as crianças registrarem no caderno esse ano, tá bom? Desenvolvimento da escrita e da leitura através das atividades, certo? Outro tópico a ser avaliado. E a regularidade da entrega das atividades. Nesse tópico aqui, né, é muito importante que as crianças tenham, como eu falei, essa participação, esse envolvimento maior agora, esse protagonismo maior na hora de realizar as atividades, tá bom? Então vamos tentar participar mais, tá? Crianças, participem, falem comigo. Eu sei que é uma novidade para vocês, vocês não tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Vocês não tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente, tá? Mas eu quero que vocês possam falar comigo. Não esqueça, professor Renato, falem comigo, que eu vou, na medida do possível, orientar vocês a resolver as atividades de vocês no horário certo, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E chega ao fim nossa apresentação. Essa aqui seria então a nossa aula inaugural, tá bom? E nessa aula inaugural, nós já fizemos essa apresentação sobre nossas regras e me apresentei a vocês, né? É um prazer poder trabalhar com vocês esse ano. Espero que nós tenhamos um bom trabalho, que a nossa jornada seja longa, mas seja positiva, seja com qualidade e a gente possa melhorar uns degrauzinhos ali em relação à aprendizagem das nossas crianças, tá bom? Três coisas importantes que eu queria destacar aqui, né? Duas, desculpa. Uma é a possibilidade, certo? Levando em consideração tanto o material, e quando eu digo material, é acesso à internet e o uso de celular ou notebook ou computador, para que pelo menos uma vez na semana as crianças possam participar de uma aula online comigo, um chat ao vivo. Eu vou criar o grupo no aplicativo Meet, né? E lá nós vamos nos reunir, tá bom? Eu estou planejando fazer isso nas sextas-feiras durante as tardes, né? E eu queria saber de vocês a possibilidade disso acontecer, se dá ou não, se nesse momento você vai ter acesso a um celular, você vai ter acesso à internet para você participar, tá? Essas aulas serão gravadas e serão compartilhadas na turma, como qualquer outra aula, certo? Não vai ser necessariamente uma aula, vai ser um momento que a gente vai falar sobre nossas atividades, vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Vocês vão poder falar com os colegas de vocês e matar a saudade um pouco, claro, longe um do outro através da internet, mas vocês vão poder ver os colegas de vocês. Eu sei que nem todo mundo vai poder participar, né? Mas é uma iniciativa que eu quero fazer para que as crianças possam se ver novamente, pelo menos à distância. Isso é bom, é saudável, né? E eu espero que nós possamos conseguir desenvolver isso, né? Então, deixa eu colocar aqui no centro a minha a minha imagem. Então, eu queria saber de vocês, né? Qual a possibilidade de, na sexta-feira, durante a tarde, a gente poder fazer uma aula online com todos os alunos, o máximo possível de alunos presentes, né? Aí vocês vão como vocês vão me responder isso? Eu vou mandar um formulário para vocês, tá bom? Lá tem um questionário. Esse formulário vai servir para que eu faça meu planejamento de atividades ao longo desse mês, tá bom? E lá na penúltima pergunta, diz lá para vocês, né? Se tem essa possibilidade, você coloca sim ou não lá, tá bom? Aí eu vou saber se vai ser possível fazer isso com pelo menos metade dos alunos, ok? Outra coisa que eu sei que é interessante, que é muita gente querendo saber, é sobre as atividades impressas, né? E como a gente vai conduzir nossas atividades. As atividades vão ser conduzidas não muito diferente do ano passado em relação ao material, tá, gente? Enquanto a gente não tem livro didático, a gente vai fazer com os materiais impressos, né? Durante essa semana, provavelmente, a gente vai marcar um dia, ou na próxima, mas provavelmente essa semana a gente vai marcar um dia na escola para que os pais possam ir lá pegar uma pequena apostila para que a gente já resolva algumas atividades durante 10 dias,
tá bom? Porque foi o que foi possível a gente fazer no momento, né, em relação à falta de material. E aí eu vou pedir para que vocês façam esse resgate desse material na escola, mas eu ainda vou marcar, tá bom? A gente vai trabalhar apostilas enquanto nós não temos livro didático, ok? Não se esqueçam disso. E para finalizar, eu só queria falar de novo da questão do formulário, tá? Esse formulário que eu vou passar para vocês, eu preciso registrar como aula hoje também, né? O dia letivo. Então, lá no nosso sistema do Proesc, eu vou colocar, marcar a atividade de hoje. E a atividade de hoje vai ser o preenchimento desse formulário. O que você vai fazer? Você vai pegar esse formulário, preencher, e quando você enviar ele, e por favor, esse formulário tem que ser preenchido com o pai e o aluno perto, tá bom? Eu fiz aí direcionado ao aluno, mas é para o pai, por favor, ajudar a ele a responder. E, por favor, gente, eu preciso que vocês sejam sinceros na hora de responder, porque esse formulário vai determinar muita coisa na hora de eu resolver as atividades, tá bom? Então responda esse formulário e quando você enviar ele, vai gerar um comprovantezinho. Você printa a tela e aquele print já vai ser o comprovante de que você me enviou. E aquele print que vai ser registrado como atividade entregue. Lá no Proesc, você pega aquela foto do print e vai lá no Proesc e registra ele. Você pode me mandar também por enquanto, tá bom? Então por hoje é só, tá bom? A nossa atividade vai ser o preenchimento desse formulário. E como eu disse, foi um prazer conhecer vocês. E ao longo desses dias a gente vai desenvolver melhor como a gente vai conduzir nossas atividades. Boa tarde e um abraço.